Olá, tudo bem? Aqui é o Ed Trevisan e nesse vídeo eu quero te explicar como funciona então a nossa planilha de cálculo de fretes do tipo frete lotação quando você tem o veículo próprio, ou seja, da tua própria frota. Então, como é que funciona isso? Essa planilha que eu vou te explicar agora, é o objeto desse vídeo, ele é essa planilha aqui, que está dentro então do escopo de lotação para frotas próprias. E ela faz parte de uma série de planilhas que a gente tem, são 7 ao todo, porém 5 que a gente comercializa, essas duas são gratuitas, em que eu explico sobre como você pode então fazer o seu cálculo de fretes de uma forma automatizada. Então vamos diretamente lá para a planilha para eu te explicar como que ela funciona exatamente. Bom, eu estou aqui então no Excel, já abri aqui a planilha para poder te explicar como que ela funciona de fato. E ao adquirir essa planilha é exatamente esse modelo aqui que você vai enxergar. A diferença é que a minha planilha eu já preenchi aqui os campinhos em amarelo com algumas informações, a sua vai aparecer em branco e você precisa preencher ela para poder ter a informação. É importante te dizer que cada planilha dessa serve para um único veículo, no caso da lotação frota própria, e se você tiver, obviamente, mais veículos, basta fazer uma cópia do arquivo em Excel, então, do arquivo dessa planilha, para poder usar para os outros veículos. Mas, Ed, por que tem que ter uma planilha para cada veículo? Porque cada veículo tem os seus custos, né? Você não tem como colocar numa... Eu não desenvolvi de uma forma... Achei mais interessante desenvolver de uma forma em que, por exemplo, se você tem aí uma carreta, 9 eixos, ou se você tem uma Fiorino, não fica interessante você colocar tudo isso na mesma planilha. É importante separar, porque assim você sabe exatamente o custo que você vai ter com isso. E na grande maioria das vezes, um frete é feito com um único veículo. Se ele for um frete do tipo lotação, é feito com um único veículo. Então é mais fácil de você fazer o cálculo assim. Então, explicando como que funciona a planilha. Tem aqui uma guiazinha só explicando como que você deve navegar. Você pode navegar entre as abas da planilha aqui pelo menu, clicando, ela vai abrindo, ó, facilmente aqui para que você consiga navegar, ou se você preferir, você pode utilizar aqui as abinhas de baixo do Excel, que tem inclusive a mesma cor e é como as pessoas estão mais acostumadas. Eu gosto de trabalhar clicando aqui na parte de cima. Então, aqui no início eu explico direitinho o que consta, o que você vai encontrar nessa planilha. Você pode dar uma lida depois com calma, mas nesse vídeo eu vou direto para a prática aqui para te mostrar como funciona. Então, a primeira informação que você vai preencher são as informações do veículo. Basicamente, é para você identificar aqui dentro da planilha o veículo que você está trabalhando, para você não se perder depois. Não que essa informação vai ser útil no cálculo, mas pelo menos tem aqui o preenchimento já te ajuda, entendeu? A segunda coisa que você vai preencher são os custos fixos indiretos. O que são custos fixos indiretos? São indiretos, ou seja, não estão diretamente ligados ao veículo. Se você tem uma transportadora, tem lá uma frota de veículos, esses custos aqui eles são da transportadora, não do veículo em si. Então, mesmo que você seja um caminhoneiro autônomo, você pode ter alguns custos como impostos aqui que eu coloquei para autônomos, diárias de viagem, alguma coisa. Então, toda a informação você preenche aqui, sempre nos campinhos amarelos. Se você for dando Tab no teu teclado, a tecla Tab, você vai ver que você só consegue mexer nessa parte aqui, que é para você ir preenchendo então as informações de despesas administrativas, impostos, diárias de viagem. E aí uma informação super importante aqui nos fixos indiretos, que é essa linha aqui, rateio dos custos indiretos. Do faturamento total da sua transportadora, com qual percentual o veículo dessa planilha colabora? Nesse caso eu coloquei que esse veículo aqui, que esse Ford 1119, ele colabora com 12% do custo total. O que eu quero dizer com isso? Que a planilha ela vai pegar todo esse custo aqui. Então, por exemplo, toda a despesa administrativa nesse caso aqui representa R$ 13.500. Não é justo que esse veículo pague toda essa conta. Ele tem que pagar o percentual que ele colabora. Como que você sabe que percentual é esse? É uma estimativa. Por exemplo, eu estou deduzindo que esse veículo representa 12% do faturamento da transportadora. Então, ele vai pagar 12% da conta indireta, entendeu? É assim que funciona. Aí, a partir da próxima aba, já vão para os custos que envolvem o veículo diretamente, que se dividem entre fixos diretos e variáveis diretos. Os fixos diretos são os custos do veículo realmente. Então, custos com depreciação do veículo, com remuneração de capital, gastos com o motorista, os desembolsos anuais aí com IPVA, licenciamento, seguro obrigatório,
desembolso com seguro do veículo, caso você tenha, mais o implemento, caso seja o seu caso, e assim você vai preenchendo aqui as informações, sempre nos quadradinhos em amarelo, para que a planilha consiga depois fazer o cálculo. Nessa minha situação aqui que eu já preenchi, uma vez que eu preenchi, se eu for no por dia e disser quantos dias esse veículo trabalha por mês, ele já me diz quanto esse veículo custa diariamente. Ou seja, nesse caso ele custa R$ 380,26 dirigindo, andando ou parado. É o custo fixo dele. Todo mês esse veículo custa isso para a empresa ou para o dono desse veículo. Então, se ele está andando, se ele está fazendo frete, ótimo. Se ele está parado, ele está custando isso da mesma forma. Aí nós temos a aba dos custos variáveis. Esse, como diz o nome, você só vai ter esse custo teoricamente se o veículo estiver rodando, que são combustível, Arla 32 se for o caso, pneus, câmeras, manutenção do veículo, lubrificante e lavagens. Então, aqui, você preenchendo, é super intuitivo, você preenchendo a informação direitinho aqui, ele vai te dizer quanto que custa, então, esse veículo ele custa para cada quilômetro que ele roda. E aqui nós temos essa informação. Ed, por que toda essa informação? Ela é essencial que você saiba, que você preencha isso, para que você possa simular, então, um frete. E como que funciona o simulador? Você vai dizer uma distância, a distância da rota que você vai fazer. Passando o mouse aqui em cima, existem informações adicionais. Então, por exemplo, aqui, a distância que você deve colocar aqui é de ida e volta. Somente com a distância total você terá os custos corretos da sua viagem. Porém, se você tem um retorno já, um frete de retorno acertado, então o correto é você colocar a distância de ida apenas e fazer uma nova simulação com a volta. O tempo, por que o tempo é importante? Lembra aqui do por dia? Esse veículo ele custa R$ 380,26 por dia andando ou parado. Então, se vai demorar 2 dias para fazer esse frete, vai ter que ser o dobro desse valor de custo. Por isso que o dia é importante. Peso. Peso é importante na planilha de cálculo de fretes do tipo lotação? Não, não é importante. Muita gente me pergunta isso, mas o peso ele não é importante. Por quê? Porque quando você pega um frete para fazer do tipo lotação, teoricamente o embarcador está contratando o espaço total do veículo, a capacidade total do veículo. Então, se esse veículo tem a capacidade que eu coloquei aqui, nessa planilha não tem capacidade. Mas se esse veículo tem uma capacidade, sei lá, de 10 toneladas, exemplo, e você está usando aqui 5 toneladas, não vai mudar o custo, porque o custo não se baseia no número de toneladas que você está levando, e sim nos custos que esse veículo tem, tanto diretos quanto indiretos. Aí você pode ter aqui, você normalmente vai ter, né, o ad valorem para você acrescentar, e aqui tem uma tabelinha que mostra que percentual você usa para colocar esse ad valorem, gerenciamento de risco, generalidades, tem tipos de generalidades aqui, e tem o percentual sugerido para cobrar de gris também, e quanto que você quer de lucro, a margem objetiva tua de lucro. Preencheu essas informações, os custos foram todos preenchidos, ele já te diz aqui quanto que você tem que cobrar para fazer efetivamente esse frete. Não se prendam a esse valor que eu estou colocando aqui para um frete de 843 km, é só uma referência, talvez o custo com diesel aqui esteja defasado, coisa parecida, mas façam os seus cálculos. Quando você estiver usando essa planilha, coloque as suas informações e você vai ter exatamente quanto que você vai ter que cobrar com base em todos os custos que você lançou, mais a margem de lucro objetiva. Tá joia? Então, é assim que funciona essa planilha de cálculo de fretes para lotação, frota própria. Para outros tipos, eu vou mostrar para você em outros vídeos. Caso você não tenha essa planilha ainda e queira adquirir, se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, tem um link aqui embaixo para você poder clicar. Se você estiver vendo isso no nosso site, tem um botão para você clicar também. Grande abraço, muito obrigado e até mais.